recebe novamente no estúdio CBN a Lara Marim, pesquisadora, mestre em estudos culturais pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Hoje ela está aqui de volta ao estúdio CBN para falar da presença de machismo, racismo e religião nos livros didáticos. Antes da gente puxar o assunto, foi atrás da outra participação dela, foi no dia 8 de março. A gente fez aí um especial a respeito, do Dia das Mulheres, e ela que trouxe outra temática importante aqui pra gente também. Mas vamos então pro papo de hoje, Stephanie. Boa tarde para você, Lara, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, Leandro, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. É um grande prazer ter você aqui de volta para falar de mais um tema muito necessário. Você acabou de publicar um livro, chamado A Cultura nos Livros Didáticos. Sobre quais materiais você se debruçou para concluir essa obra? Eu analisei alguns materiais, alguns livros didáticos de língua portuguesa destinados ao ensino básico, ao começo, ali do primário, primeira a quarta série. E eu peguei livros desde 1912 até 2012. Então, eu peguei alguns livros ali em 100 anos, para entender um pouco como que a cultura era apresentada às crianças em determinados períodos e até o mais próximo aí, que foi de 2012. E eu fui identificando algumas coisas, como você falou aí, machismo, racismo, religião, até mesmo nacionalismo, enfim. Vai longe aí a lista de coisas observadas. Uhum. E o que te chamou mais atenção até o fim do século XX, por exemplo, pra gente trazer aí um recorte? Já tem vários recortes que a gente pode fazer aqui, inclusive envolvendo a história do nosso país, de década para década a gente tem mudanças importantes, mas falando do século XX, o que te chamou mais atenção nesse período, por exemplo? Então, eu acho que algumas coisas, tem uma coisa que é importante a gente pensar, que o que nos chama atenção hoje é algo que na época que a gente está observando era normal, Então, por exemplo, lá nos anos 60, mais ou menos, eu observei alguns exemplos de textos para analisar a gramática da língua portuguesa, mas alguns exemplos de textos que traziam uma concepção machista da mulher ficar só em casa e cuidar da família e não sair, e aí a ideia de homem era o homem trabalhador que saía de casa, a criança era aquela que tinha que ser estudiosa. Então, os papéis sociais muito bem delimitados, ainda nos anos de 1965. Então, isso por exemplo, uma coisa que me chamou bastante atenção. Ou então, lá no início do século, também, textos muito religiosos, assim, com expressões, com a ideia criacionista do mundo, de que Deus fez todas as coisas, e não trazer um contraponto. Então, coisas que na época em que se analisa, eram questões normais, naturais, eram tratadas assim, E hoje a gente observa e nos salta aos olhos esse tipo de concepção. A gente tem também aquela questão do gênero, Antigamente eu lembro de ter visto materiais didáticos com separe o que é de menino e o que é de menina, por exemplo, Hoje em dia já é feito de outra forma, essa questão. Sim, era bem comum, Hoje a gente ainda observa isso em outros lugares, Por exemplo, a gente ainda tem lojas de brinquedos bem seccionadas, Os brinquedos de menina, os brinquedos de menino. É raro você ver, por exemplo, um jogo de panelas sem ser da cor rosa, para brinquedo para menina, enfim. Nos materiais didáticos isso já está bem mais cuidado, atualmente, mas isso era bem comum também, muito presente. Uhum. E como cada época conseguiu influenciar a formação das crianças e jovens, Através de quais materiais? Eu lembro, por exemplo, na minha época de escola, eu tinha acesso a tirinhas, alguns textos, algumas histórias pequenas. Explica pra gente como essa visão de mundo dessas épocas, ela conseguiu ser passada para esses estudantes. Isso é algo bem curioso, viu, Leandro? Porque lá no início do século, os livros eram feitos basicamente pelos próprios autores didáticos, Então você tinha um autor para fazer um livro didático e, eventualmente, o autor pegava uma ou outra obra literária, ali, uma poesia, um trecho de um conto, para exemplificar alguma questão da língua portuguesa que ele quisesse tratar didaticamente. Com o tempo, os autores deixavam de optar por pegar poesias, enfim, outros textos de outros autores, e eles mesmos escreviam narrativas, poesias, enfim,
para fazer textos que pudessem ser usados didaticamente, mas criado por eles mesmos. E aí, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem muitos autores didáticos, né? Geralmente o livro didático não é feito por um autor só, ele é feito por diversos autores, e nem sempre estão os nomes deles ali, e com uma variedade muito grande de referências culturais, né? Então, hoje em dia, a gente tem quadrinhos, parlendas, poesias, textos, trechos de contos, e antigamente não era tanta variedade, né? Hoje a gente tem também uma ludicidade maior nesses materiais, então tem cruzadinha, tem caça-palavras, tem uma imagem de um personagem de desenho, enfim, coisas que ficam mais atrativas ali para a criança, que mais ali no início do século XX, até a metade do século, a preocupação não era muito essa, né? Era mais de ensinar a mesma língua e tratar da moralidade infantil, né? Criar uma criança civil para um mundo mais moral e tudo mais. Muitas vezes, quando a gente se depara com uma pessoa machista, racista, a gente ouve a frase, mas no meu tempo não era assim. Só que agora né? Então, mudou tudo. E por que é importante a gente comparar e entender como esses conteúdos eram passados antes e como são passados agora? Bom, é importante para a gente entender justamente essa questão de não tratar mais esses assuntos, né? Essas abordagens machistas, racistas, etc., de uma maneira natural, né? Quando a gente olha para um livro didático lá vamos supor, de 1937, que diz que a raça humana é composta de várias outras raças e a branca é a superior, né? Em 1937, se isso está exposto lá no livro didático, significa que era uma coisa dada, né? Era natural que aquilo fosse falado desse jeito, não se questionava, né? E quando a gente olha isso hoje, a gente pensa, não dá para ser assim, né? A gente tem que questionar. Então, ver essa história de como a cultura é tratada, justamente nos faz ter os olhos abertos, né, para qualquer outro material cultural que a gente consome, ou que a gente, como professor, vai ensinar para as crianças, ou como pai e mãe vai ler um livro, ou mesmo a gente, enquanto estudioso, enfim, consumidor de cultura, né, a gente tem que estar sempre com os olhos abertos para não deixar mais passar, né? Uhum. E você citou agora há pouco, numa resposta anterior, né, Lara, falando a respeito você citou o contraponto. Acho que essa palavra ela é muito importante para a gente ter essa conversa que nós estamos aqui neste momento no Estúdio CBN, porque eu acho que ela dá exatamente a tônica, né, que essa sua pesquisa ela indicou, né? Não havia um contraponto, hoje isso existe mais, há várias nuances ali que tem que ser consideradas, né? Uhum. Sim, sem dúvida. Hoje a gente tem uma variedade muito grande. Por outro lado, isso é um pouco perigoso, né? Porque aí, se a gente tem uma diversidade grande, às vezes pode ser que passe uma coisa ali que a gente nem percebe que é machista, ou que é racista, enfim, que tem um valor ali inadequado e passa desapercebido, né? Mas, sem dúvida, ter mais material cultural enriquece, né, certamente a educação das crianças atualmente. Bom, quem quiser encontrar esse livro, A Cultura nos Livros Didáticos, como que pode fazer? Está disponível na internet, online, livrarias? Sim, está nas maiores livrarias aí do país, mas na internet você pode encontrar no site da editora Apres, editoraapres.com.br, ou no site de outras livrarias e vendas online, aí, Amazon, enfim. Você digita lá no Google que você vai achar, mas entrando no site da editora, certamente vai estar lá ainda com um precinho especial. Perfeito. Então, repetindo aqui, A Cultura nos Livros Didáticos, esse livro, então, escrito por Lara Marim, ela que é mestre em Estudos Culturais pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Muito obrigado mais uma vez. Volte sempre, viu, Lara? Boa tarde para você. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço a você, a Stephanie, e a todos os ouvintes da CBN. Um abração. Um abraço e até a próxima.